meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo para vocês, né? Falando de religiões, né? Que é coisa que eu não gosto muito de falar, né? Mas sim, eu vou contar das experiências minha, do que eu conheci, do que eu vivi, né? A parte que aí no canal já tá uma experiência que eu tive aterradora, né? Dentro da Umbanda, né? Com o caboclo mamador, né? Aquele demônio, né? Eles falavam que era o caboclo mamador, né? Tá aí o vídeo aí. Então, gente, hoje eu tava lembrando de uma igrejinha que eu fui com a minha mãe, né? Eu tinha 9 anos, pessoal. 9 anos eu tinha. Essa igrejinha, a gente estava lá no centro, na Fiorelli Psicaco, lá no centro. Tinha fotos Massal, tinha uma fruteria, tinha aquele, como chamava aquela fruteria? Era enorme aquilo lá. Ceasa. Bom, naquele buraco vai ter um Ceasa, né? Era uma fruteria japonesa, uma fruteria muito grande. Passando a fruteria, tava uma autoescola, tava fotos Massal, o colégio Suzana de Campos, e tava a igrejinha. Aí vinha, né, que era como uma espécie de garagem, que fizeram uma igreja, né, Gente, era cristã, de crentes, assim, cristã, porque, olha, começou tudo assim, né, aquelas mulheres tudo cantando, né? Tudo cantando, batendo palma, né? Elas falavam assim: eu piso na cabeça do marido. Olha, gente. Então, o homem lá, o que era tinha óculos, de pele clara, cabelo liso. Eu lembro dele perfeitamente, né? Hoje, ele na época tinha uns 40, 42, 43 anos, eu acho, ou 45. A gente tava com 9 anos. Se ele tá vivo, ele deve ter, hoje mesmo, ele deve... Meu Deus, ele deve estar com 90 anos, né? Você tá vivo, né? Não sei. E aí ele, para. Mulherada. Era pastor ele, mas ele era até legal, sabe? Porque ele começou a rir. Falou, mulherada, que é isso? Como que vocês não pisam na cabeça do marido? Senhora, não pisa na cabeça do marido. Não é a cabeça do marido, não é na cabeça do maligno. E aí todo mundo começou a rir, né? E a minha mãe também tava rindo e tudo, né? Aí... eles começaram a cantar de novo. Eu piso na cabeça do maligno. Mas elas cantavam tudo na cabeça do marido, gente. Aquilo lá, eu nunca esqueci. Eu tava lembrando hoje isso. Eu tava com 9 anos, né? Eu piso na cabeça do marido. E era uma igrejinha, gente, que eu fui umas 4 vezes com a minha mãe. A minha mãe me levava, né? A minha mãe, verdadeiramente, ela, nessa época, ela buscava também muito que as vizinhas falavam, ai, aquela igreja é muito boa, ai, lá tem um centro espírita muito bom. E a mamãe ia, né, coitada, né? Até que ela se converteu naquela evangélica forte, né? Mas a minha mãe também, muitas desses refúgios que eu sei que ela buscou, foi por causa da bebida, né? Problema da bebida com meu pai, né? Meu pai tinha problema com o alcoolismo, né? Tudo isso. Então era aquela coisa, né? Era tremendo, né? Então ela refugiava, buscava ajuda nas igrejas, coisa assim, né? Aí logo depois, quando ela se convertiu verdadeiramente nessa serva de Deus que ela falava, eu sou uma serva de Deus, né? Da Congregação Cristã do Brasil, foi aonde ela já estava separada do meu pai há muitos anos, hein? Ela já tinha separado dele, hein? Ela acabou se separando. E eu fui só uma vez na Congregação Cristã do Brasil com ela, né? Eu fui de saia, tava com 17 anos. Olharam alguns assim pra mim, nada. Porque quando era mais novinha também eu tinha passabilidade. E vamos, nem tchum, sabe? Isso sim me deu muito sono, porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar na Vila Mariana, então tava morta de sono. Me deu muito sono lá naquela igreja e toda aquela coisa, mas sempre respeitando, tá, gente? Sempre respeitando. Eu fui numa igrejinha, eu fui na outra igreja, eu fui na Assembleia de Deus também. Fui uma vez. E logo depois me chamou outras pessoas, Abigail, me chamou muitas religiosas, né, dessas igrejas pra mim ir. Eu fui uma vez na Assembleia de Deus. Outra igreja, a católica foi a que eu mais fui, né? Mas a católica é aquela coisa, eu tomei a hóstia sagrada, vi batismo, vi comunhão, vi... Gente, é que quando você trabalha duramente, né? E tá cansada do trabalho e tudo isso, acaba entrando no sono. E claro,
tem gente muito mal interpretada e fala, sabe por que passa isso com você? Porque tá tirando as energias negativas de você e você tá, ou tá tirando demônio. Não, não tá tirando demônio, não, porque eu não tô endemoniada, não. Tá? Eu tenho um sono tremendo. É claro, uma pessoa que levanta às 5 da manhã para trabalhar e tudo isso, e eu era jovem. Claro, eu tava com sono, né? Eu queria que acabasse aquilo rápido para mim ir pra casa, né? Tomar banho, comer, jantar um pouquinho e dormir, porque no dia eu tinha que levantar cedo para trabalhar, pegar aquele trem, né? Naquele lugarzinho, né? Aquele buraco. E, gente, também experiência dentro do candomblé, dentro da umbanda, dentro da quimbanda, e são muitas coisas aí que sucederam, né? A parte da mal experiência que eu tive com o caboclo amador, também tinha eu lembro perfeitamente, chamavam de Adilson Preto, né? Ele recebia uma pombagira que chamava Dama da Noite. Então, era muito engraçado, porque incluso o Adilson tá vivo, e ele acho que vê meus vídeos. Um beijo para você, Adilson. E ele lembra de mim. Então, a pombagira, gente, ela olhava para mim assim, muito seriamente, né? Olhava assim para mim. E fazia assim. Ai, gente, eu começava a rir também. De repente, ela muito séria. E eu ria também, né? E teve uma vez que tinha uma pombagira, a gente que entrou lá no corpo de uma endemoniada lá, né? Aí eu fiz assim. Gente, ela olhou assim pra mim e falou: o que você tá olhando aí, sua putinha? O que você tá olhando aí, sua putinha? E aí eu comecei a rir dela também, né? Ei, você tá olhando aí? Você tá olhando aí, sua putinha? Ele me chamou de putinha. Então, são experiências, né, pessoal? Experiências que eu visitei, que eu vi. Também tem uma igreja que chama Renascer em Cristo, que começou lá a palestra, né? De repente, aquele monte de maço de cigarro voando, vum, vum, parecia guerra. Aqui parecia guerra. Tá amarrado! Tá amarrado! Quem tá amarrado, meu Deus do céu? Quem que amarrou, né? Gente, eu respeito, mas é a experiência que eu tive, que eu vi, tá? E aqueles maços de cigarro voando, vum, 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 passava tudo. E eu fiquei pensando, gente, a igreja inteira fuma. Nossa, toda a igreja fuma. A igreja inteira fuma. Porque não tinha um que não jogava maço de cigarro. Era tanto maço de cigarro que voava lá na frente, gente. Deus é mais. Eu pensei, a igreja inteira fuma, né? Isso aí sim que eu não entendi. Dava a impressão que como que todos já tinham um maço de cigarro preparado para jogar lá na frente, né? Não sei, gente. Era tudo babado e da igreja renascer, claro que eu lembro, Tinha uma canção assim, que eles falavam assim: te louvamos ao Senhor pelo teu imenso amor, manifesta o teu perdão e poder. Eu lembro, claro que eu lembro de tudo, de tudo. E também centros espíritas e tudo isso, né? Tinha um benzedor lá também que a minha mãe foi, porque a vizinha fofoqueira comedora de inseto levou ele. Ele é filho de Xangô. Mas ele era sozinho, né? Tava indo lá pro Jardim do Russo. E ele preparava a garrafada, né? Tadinha da minha mãe tomou aquilo bastante tempo pra curar enfisema. Ela tinha enfisema no pé, na planta do pé, tadinha da minha mãezinha. E curou, no final curou, mas não foi com a garrafada não, hein? Eu acho que foi com o tratamento que ela fez, né? Que ela usava pomadas, tudo. Ela fazia tratamento na Santa Casa, ela fazia tratamento no Hospital das Clínicas e tudo isso, né? E acabou curando aquela enfisema no pé dela, tadinha. Oh, meu Deus do céu, aquele homem, eu lembro de algumas palavras que ele falava, né? Ele pegava uma espada imensa e benzia, punha no ombro, punha daqui, punha na frente, punha atrás. Ele falava pela corrente de Xangô, Protamaishi, e não sei o que, ele era moreno. Assim, sabe aquele moreno de cabelo liso? Que eu não sei, no Brasil tem tanta mescla, né? Não sei se era mulato, cafuso, não sei como se fala, né? Aquele moreno, de cabelo liso, moreno, né? Um caboclo, eu acho que era assim, né? E ele era de Xangô, mas
com aquela espada, né? Tinha lá o São Jorge, né? Aquela estátua de São Jorge, eu lembro perfeitamente. Então também benzeu meu irmão também. Meu irmão tinha problema de que não engordava seco. Então, olha que curioso, ele benzeu e não passou garrafada não, ele receitou um remédio lá, se chamava Glimiton, da Skib Glimiton, um remédio verde, que se comprava na farmácia aquilo, para abrir o apetite. E também aquele tal de biotônico Fontoura, né? Eram umas coisas, gente, que eu era criança, né? Eu era criança e eu acompanhava a minha mãe, claro. Ela falava, vamos, você tem que vir. Gente, eu tava com 8, 9 anos, claro que eu ia, né? Ela falava, ai, hoje eu não vou poder vender doce não, né? Porque eu queria ir vender doce pra ganhar dinheiro, né? Hoje eu não vou poder vender doce não. Ai, minha mãe vai me levar pra aquela igreja, meu Deus, do maligno, né? Que eu piso na cabeça do maligno. E eu não queria ir lá não, já tinha ido lá 4 vezes. Eu ficava assim, ai, não quero ir vender doce, né? Escondido, né? Pra ganhar dinheiro. Tadinha de mim. Mas eu ia, né, tadinha? Eu ia com ela. Mas, gente, eu fui em tantos lugares que vocês não podem nem imaginar. Conheci um pouco de cada coisa. Fui em templo. Aí, nos templos de budismo e tudo isso, já de maior, né, gente? Quando eu já fui de viagem e tudo. Quando eu fui visitar a Tailândia. Quando eu fui pra Singapura, a Indonésia e tudo isso. Aí eu já visitei o budismo, o hinduísmo e muitas outras religiões, né? Mas eu visitei um pouquinho de cada coisa, sabe? Um pouquinho de cada coisa para integrar, para saber, né, pessoal? Porque é importante, né? Mas sempre respeitando, tá, gente? Que eu dei muita risada com as canções, às vezes, eu dei, né? Eu fazia assim, né? Dava risada, né? Vi aí, também tinha gente se estribuchando, né? Meu Deus do céu, olha, verdadeiramente o que eu penso, né? Quando uma pessoa começa a se estribuchar, não, gente, não tá com o diabo, não. Por quê? Porque, olha, quando dizem, né, que até o próprio Jesus, quando tirou aquele espírito maligno, aquele diabo, que eram vários demônios, e jogou nos porcos, né, pra vocês verem, né, foi tudo tão tranquilo, tão silencioso, não estribuchou nada, né, não sabem. Então, às vezes, é um pouco de espetáculo também, esses estribuchados e tudo isso, né. Porque, verdadeiramente, o demônio, o que eu penso, é muito astuto. Ele é muito astuto. Ele vai sempre na tranquilidade, ele vai no silêncio, na surdina. Ele não faz aquele auê todo, aquele... Não, eu acho que não, hein? Eu acho que não, né? Porque eu entendo muito os demônios, né, gente? Mas as religiões, gente, como eu sempre falo, né? Tem que respeitar todas. Mas tem umas, gente, que realmente você fica assim, né? Você vai por respeito, porque a tua amiga te convidou, ou tua mãe, você vem, eu vou. Você vem, eu vou. Fazer o quê, né? E aí você começa a ver toda aquela coisa, né? E tudo isso, mas sempre dentro do respeito, né? Mas é uma criança, né? O único que eu podia fazer é rir, né? Porque até elas riam, o pastor ria, todo mundo ria, né? Da pisar na cabeça do marido, não era do marido, era do maligno, né? E essa igrejinha, gente, eu lembro tão sumamente, veio hoje na minha cabeça. Eu falo, oh, meu Deus, eu só tinha 9 anos quando eu tava dentro daquela igreja com a minha mãe, meu Deus do céu. E aquelas mulheres tudo batendo pau. Ah, tinha uma outra canção também, que falava assim: pega, 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 prega fogo, aonde tem crente, Jesus Cristo põe o pé. Então, eu fiquei com tudo isso na cabeça, sabe, gente? Eu guardei tudo aí, né? Eu era criança, né? Mas eu guardei tudo. Então, era coisas assim que na época, na minha época, era, sabe, muito respeitado. Isso sim, tudo tão respeitado, né? Hoje é um pouco de baderna, né? Hoje, não sei, hoje a crença do ser humano tá já estranha também, né? Até os próprios fiéis já são estranhos, né? Mas naquela época não, naquela época era bastante diferente, segundo o que eu vi, tá? Lembrando daquela igreja renascer, aqueles maços de cigarro tudo voando, lá tá amarrado, aqueles maços de cigarro voando, vum, vum, vum. Gente do céu, sabe? Supostamente é que todo mundo ali no momento deixou de fumar, né? Porque voava todo, era Minister, era Charme, era Luxor, era cigarro de todas as marcas, Arizona, tudo eu só olhava aquele montão de cigarro caindo assim no chão, né? É babado, gente, era babado.
Tinha isqueiro também, sim. Eu só não vi caixa de fósforo, mas eu vi muito isqueiro, mas mais maço de cigarro, né? Tinha umas cigarro até fechado ali, sem abrir. Eu ficava só olhando tudo aquilo, né? É, gente, foram as religiões que eu vi na minha época. Na igreja católica, gente, é aquela coisa. Na igreja católica foi a que eu mais fui, né? Incluso a minha mãe queria que eu fizesse a comunhão. Até então, minha mãe era católica, minha mãe nem era cristiana ainda, né? Mas eu era uma criança todavia, eu não queria nada, eu não queria nada. Eu só queria dar um jeito de escapar para ir vender doce para ganhar dinheiro para guardar, né? Era a minha cabeça, né? Porque eu sei que se eu comprasse os doces lá, embaixo na bolachinha no atacado, né? Fosse 10 cruzeiro, ou 15, ou 20, eu ia triplicar esse dinheiro, né? E sempre guardadinho, mas eu nunca falava pra ninguém, né? Que eu tinha muito dinheiro. Eu nunca falava pra ninguém, né? Eu pensava que era uma via de escape, assim, qualquer coisa eu tenho meu dinheiro, e aí eu posso ir pra onde eu quero, né? Se algum dia me expulsam de casa. Tinha aquela seguridade minha, né? De que se alguma coisa der errado, né? E de repente eles me expulsam de casa e não querem mais que eu viva aqui, né? Mas eu não fazia nada de mal para eles fazerem isso comigo, né? Então eu pelo menos tenho um dinheiro guardado para mim ir para alguma pensão e viver, né? Olha, tadinha de mim, né? Pensamento de criança, né? Mas pensava isso, gente, juro para vocês, eu pensava isso, criança. Eu pensava, se eles me expulsam de casa, nossa senhora, pelo menos eu tenho algo de dinheiro para mim ir alugar, né, um quartinho, alugar um lugar para mim não ficar na rua, né? Eu pensava comigo, olha, gente, eu era criança, pessoal, tinha 9 anos, gente. Como eu falei aí no canal, até puxar carroça eu puxei com meu tio para ganhar dinheirinho, né, gente? A gente ia lá pro Alto da Lapa, da Água Branca, tudo isso. Ele puxava mais a carroça porque eu não aguentava, era uma pessoa super frágil, né? Muito magrinha. Mas o tema de religiões, pessoal, o que eu vivi, presenciei, isso foi o que eu vivi, né? O que eu senti na minha época, né? Foi mais a época dos 80, na época finais da década dos 70, né? No finalzinho já dos 70, né? Finalzinho quase. Finalzinho, 78, 79, né? Então, o tema dessas igrejas tudo, eu fico pensando e muitas vezes recordando, né? Os centros espíritas, os centros de umbanda, tudo isso, mas sempre respeitei tudo, né? E aquela pombagira que falou pra mim, que você tá olhando aí sua putinha. Eu comecei a rir, eu pensava que ele ia dar em mim, né? Eu falei, agora só falta ela vir de lá, né? Com a taça dela, que ela não sei, ela tava bebendo martini, acho. Vem com aquela taça e dá em mim, né? Porque eu tô rindo dela também, né? Porque, claro, eu ri dela porque ela falou que você tá olhando aí sua putinha. Eu comecei a rir, né? O que eu faço? Eu tava séria, ela também. Ela olhou. Você tá olhando aí, hein, sua putinha? Entendeu? Eu fiquei desesperada, assim. E rindo, né? Porque eu pensei, ela vai vir dar em mim, né? E é isso, meus bombones. Os temas, as experiências que eu tive dentro das religiões, um pouquinho que eu basculhei aí, vamos, futriquei um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Muitas, eu tive que acompanhar minha mãe, né? Claro. Outras amigas me convidaram, tudo. Eu tinha amigas, gente, cis, que elas eram doidas pra me converter. Eu sei disso, eu sei. Você tem que vir na igreja, que você vai conhecer o verdadeiro, sabe? Você vai sentir uma força, o verdadeiro Deus, e você vai ver como a sua vida vai mudar. Eu só olhava assim, e falava, ela quer me converter. Eu pensava, eu tinha 15, 16, ela quer me converter. Amigas, hein? Amigas. Mas olha, eu ia. E o que você achou? Falei, bom, normal. Pessoal legal, né? Ai, menina, vem a semana que vem. Falei, tá, eu vou. Não, porque eu tinha que trabalhar, né, gente? Não. Eu fui uma vez, visitei tudo, né? Aquela coisa. Eu sou assim. Se eu vou numa igreja, gente, seja ela cristã, seja ela budista, seja ela umbandista, gente, eu vou com toda a respeituosa do mundo. Observo, assisto o culto, assisto o que eles fazem, seja feitiçaria, bruxaria, o que eles fazem, move o caldeirão, o que eles fizerem, né? Ou até mesmo uma cigarro voar, ou a Bíblia abrir sozinha, né? Porque até disso tem, né? Eu vou ver, eu vou respeitar, né? Eu posso, como muito aí,
fazer o que eu sei fazer, né? Que é rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Credo e um Salve Rainha. E pronto. Que é o que eu sei rezar, né? E respeitar sempre. Mas isso não quer dizer que eu vou todo dia ou vou na semana que vem. Não. Eu vou conhecer por respeito, porque você me convidou, e simplesmente isso. Por quê? Porque eu sou assim, né? Eu acredito em Deus, sim, acredito em Deus, mas para acreditar em Deus, você não tem que estar enfiado nesses lugares todo santo dia, ou toda semana. Não. Você pode estar dentro da tua casa. Para acreditar em Deus, você pode acreditar em Deus dentro da tua casa, na hora de dormir, trabalhando, tomando banho, cozinhando. Deus está em todas as partes. Deus não está dentro de igreja somente, né? Aí, dentro de igreja, não é que esteja Deus aí. Aí, dentro das igrejas, está praticamente a fé dessas pessoas, né? A fé deles. Não é Deus, é a fé deles, né? Porque Deus, verdadeiramente, ele ocupa todo espaço, ele está em todas as partes. Não exclusivamente dentro de igreja. Né? Dentro da igreja está a fé dos que frequentam a igreja. Aí sim, tem muita fé aí dentro, né? Mas Deus em si não está. Deus está em todas as partes. Possa que até esteja, como falei, em todas as partes, né? Dentro da tua casa, em todas as partes, né? Aí tá mais é a fé, né, deles, porque são em quantidade, em maior número de gente, tudo gritando, rezando, e alguns gritam mesmo, que teve essas igrejas que eu fui, que eles gritavam, nossa senhora, como gritava, nossa, uns gritos, mas eu respeitei. Tá? Eu respeitei. Inclusive, eu tô relatando tudo isso porque são vivências, experiências que ficou tudo memorizada na minha cabeça, né? Como aquela igrejinha lá, do lado das fotos Massal, que eu nunca esqueço, naquele buraco. E são muitas coisas, né? Tinha outra também, uma outra igrejinha lá na Vila Caiúba. Tinha muito benzedor, esses das que faziam as garrafadas. Gente, era garrafada de ervas, né? Não sei o que ele punha ali, não. Era pedaço de pau e não sei o que, pau, sabe? Como essas... Curandeiro, né? Curandeiro, tadinha da minha mãe. Aquilo amargava, minha mãe falava, ui, que amargo, meu Deus, que amargo. E ela tinha que tomar aquela garrafada, era meio copinho assim, todo dia até terminar a garrafada. E voltar lá, né? E sim que era pago, mas não era muito não, gente. Acho que não era caro não sei. Não lembro quanto a minha mãe pagava na benzedura daquele homem e na garrafada, não. Isso levou a vizinha, a comedora de inseto, a fofoqueira, né? E essas foram minhas experiências dentro das religiões que eu vi, que eu tive aí e presenciei, mas, gente, como tudo, respeitando. O respeito é a base, o respeito é fundamental. É como eu falei, seja você cristã, congregação, seja você evangelista, evangélico, seja você umbandista, seja você do candomblé, seja você feiticeiro, seja você macumbeiro, seja você, quimbandeiro, seja você, o que seja, até elfo, né? Tem que respeitar. Tem que respeitar, né, pessoal? E eu sou uma pessoa muito respeituosa com as religiões todas, né? Eu não conheci profundamente o muçulmanismo, mas sim, quando estive em Marrakech, que todo era assim. Ao meio-dia, às 6 da manhã, sonava aquela coisa, aquela voz daquele homem, né? Era uma espécie de cúpula, né? Que eu não entendia nada, né? Tá. E aí, quando ele seguia falando, e isso eu escutava desde o hotel, né? A gente estava hospedado. Meu Deus. Meio-dia, o mesmo. Às 3 da tarde, às 6 horas da tarde, o mesmo. E logo, às 10, 11, 12 não, era às 10 da noite. De novo. Tom, berinda, não, bom. Não entendia nada, né? E aquela praça de Marrakech, gente. De manhã tem um cheiro, de tarde tem outro cheiro e de noite tem outro cheiro, gente. Muda o cheiro daquele lugar. Então, todo esse tipo de cultura, tudo isso, né? Eu aprendi
conhecendo, vendo, né? Mas isso já de adulta, né? Quando estive em Indonésia, vi também aí que eles são uma parte muçulmana e a outra animista, né? Que eles fazem aquelas entregas pro Varão, que é o deus deles, Varão, uma espécie de dragão, né? Aquelas comidinhas toda colorida, muito bonitinha, eles põem assim na rua e tudo, é o deus deles, né? E tudo isso, né? Quando eu fui na Tailândia também, eles põem aquelas selo de ouro no Buda, de 5 toneladas de ouro, isso tudo eu vi também, né? Então, sabe, respeito, pessoal, respeito como os hindu que joga seus mortos lá naquele mar, né? Naquele mar, naquele rio, né? Mar, lá, e pra alma deles, não sei o quê, e logo o mar devolve aí, incluso crânios e coisas assim, é espantoso, aquilo assim que me intrigou muito, né? Mas cada um, né, gente? Cada pessoa com sua cultura e sua religião. E isso, meus bombones, é dizer respeito. Respeito é respeitar todas as religiões do mundo e respeitar também, né, as pessoas que nelas estão integradas, né? Eu praticamente, quando me pergunta, que muita gente já me perguntou, Estrela, que religião tem, gente? Eu nasci dentro do catolicismo, mas verdadeiramente eu não sou aquela católica, gente, de estar todo domingo na igreja. Eu não vou na igreja. Não tem tempo, gente. Então, se eu fico lá na igreja, escutando a missa, tudo, é 2 horas, 3 horas lá dentro, e venha, dá-lhe que te pego. E eu com tanta coisa para fazer em casa, gente, e eu tenho que trabalhar e tudo isso, então é uma perda de tempo para mim, tá? Então, o que eu faço? Eu penso em Deus, eu peço para Deus para ajudar a humanidade, para ajudar os seres humanos, para ajudar as meninas trans, né, a superar muitos obstáculos. Eu peço sempre por todo mundo, eu não peço só por mim, né? Mas sempre com respeito dentro de todas as religiões. Eu nunca falto respeito com nenhuma. Que eu passei momentos muito engraçados, né? Com essas festas de pombagira, de umbanda e tudo isso, né? Em igrejas de renascer, de assembleia, muitas católicas. Na católica, sim, que eu não vi esses festival, não. Não. Na católica, o único que eu via era uma fila para tomar a hóstia sagrada, né? É o único que eu via, né? E era muito silêncio. A igreja católica, assim, me dava um sono, porque era tão silencioso, né? E lá o padre, né? O padre, né? Ele falava uma coisa e as mulheres, e todo mundo respondia, né? Ele falava uma coisa e todo mundo respondia, amém. E ele não sei o quê, falava outra coisa, assim, por todos os séculos, amém. E logo depois estava a minha avó também, né? Que aí eu já era muito criança, já tinha 3 para 4 anos, né? Que ela escutava a Ave Maria às 6 da tarde naquele radinho de pilha dela, que eu nunca esqueço, né? E eu lembro da voz daquele homem que falava: Ó Maria, a mulher de José. Ô José, com aquela voz dele, eu ficava até com um pouco de medo, né? Porque eu tinha 4 anos, né, gente? E aí a minha avó ficava rezando também lá, né? Aquele radinho de pilha dela, né? Lá no Jardim do Russo, eu tinha 4 anos. Eu nunca esqueci dessas coisas. Então, é respeitar, né, gente? É respeitar sempre todas as religiões. Assim que, meus amores, um vídeo mais contando essas experiências aí que eu tive, né? Dentro das religiões, né? E sempre com muito respeito. Algumas é pra dar risada mesmo. A única que eu realmente não dá pra dar risada é do Caboclo Mamador, que eu tenho um vídeo aí, né, gente? Que eu passei muito susto, né? Ele queria mamar em mim. Se vergonha, né? Lá em Francisco Morato. Eu falei, não. Então é um vídeo muito sério, né? Mas o resto, pessoal... O resto realmente é isso, né? Por isso é que respeitar todo mundo. Beijo, cheiro, fique com Deus e já venho contra o vídeo. Mua!